Saiba como utilizar a treliça plana de aço galvanizado Murfor. A treliça plana de aço galvanizado para reforço de paredes de alvenaria é uma solução simples de ser executada. Batizada de Murfor, é capaz de gerar ganhos de produtividade no canteiro. Murfor é fabricado em aço galvanizado em diversas larguras, atendendo às dimensões de blocos mais utilizados na execução de alvenarias. A treliça é ranhurada para assegurar boa aderência com a argamassa. O produto chega ao canteiro em feixes com 25 peças que devem ser armazenadas em local seco A execução de uma parede de alvenaria com o Murfor é muito semelhante à de uma parede comum. É possível utilizar argamassa industrializada ou virada na obra. A utilização do sistema também não requer mão de obra específica. Mas assim como em qualquer alvenaria, é importante que a argamassa seja preparada com um traço adequado e que seja bem homogeneizada antes da aplicação. Concluídas as medições necessárias de nível e prumo, comece com a execução da primeira fiada de blocos. Em seguida, com a própria mão, o assentador introduz a treliça metálica sobre a argamassa em toda a extensão da parede, fazendo uma leve pressão. As camadas de argamassa de assentamento devem apresentar uniformidade de espessura e a treliça estar posicionada no meio da junta horizontal. Em seguida, deve ser feita a colocação dos blocos da fiada superior, comprimindo-os contra a argamassa. Inicie sempre pelos blocos das extremidades. Detalhe: durante todo o processo de assentamento dos blocos, é fundamental controlar o nível e o prumo. Caso contrário, corre-se o risco de, ao final do trabalho, ter uma parede desnivelada e fora de prumo. Prossiga com a elevação das fiadas seguintes e tenha o cuidado de preencher com argamassa as juntas verticais entre os blocos. Isso é fundamental para aumentar o desempenho do sistema. Antes de finalizar a parede, retire todo o excesso de argamassa com colher de pedreiro. Murfor é fornecido em treliças com 3,5 metros de comprimento. Para paredes mais extensas, será necessário emendar peças. Isso é facilmente realizado. Basta cortar com o alicate a peça na medida desejada, preparando cada extremidade para que os fios diagonais fiquem posicionados lado a lado. O transpasse deve ser lateral a fim de manter a continuidade da treliça no meio da junta de assentamento. Além disto, o transpasse lateral dos fios longitudinais deve ser de, no mínimo, 25 centímetros. Não é preciso usar qualquer tipo de arame. Quando a parede é concluída, a treliça metálica fica imperceptível. Nas paredes estruturais de blocos vazados, os fios longitudinais devem ser posicionados sobre as paredes externas dos blocos. O número de fiadas armadas com Murfor deve ser baseado em projeto específico das alvenarias que leve em conta as características estruturais e arquitetônicas da edificação, o tipo de material, a argamassa e condições de estabilidade. Observe que em alvenarias aparentes, o recobrimento lateral do Murfor pela argamassa de assentamento deve ser de, no mínimo, 1,5 cm, de maneira a não deixar o aço exposto. E não se esqueça, a utilização destes produtos deverá estar de acordo com a orientação do profissional responsável pela obra. Pronto! Agora mãos à obra com aço ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço.